Hoje ia lá e não consegui. Então estou aqui glorificando a Deus pela oportunidade que Ele nos proporcionou de estar aqui. Exalta a Deus por isso. Agradeço ao pastor Clóvis pela oportunidade de entregar o microfone, o púlpito da casa do Senhor nas minhas mãos. Que Deus venha abençoar e abençoar toda a igreja. Faz 3 meses mais ou menos que eu não venho aqui. Vim o pastor Wilson, que estava aqui, onde alguns cultos ficavam presentes. Eu congregava aqui em Santo Amaro, o culto é quarto, então nas quintas a gente estava aqui. Mas passa tão rápido que a gente não percebe. Mas já tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, foi o período que eu fiquei ali. Mas estamos aqui novamente para honrar a Deus e agradecer a Ele pela oportunidade que Ele nos dá. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos fazer menção de 3 versículos da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. É bom congregar novamente com os irmãos. Glória a Jesus. Com meu irmão Charles, com meu primo Cláudio, desde ele, a família, né? Está aqui. Todos nós somos a mesma família. A palavra de Deus diz, no livro de Gálatas, diz: sabeis que todos que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, filhos do mesmo Deus, o qual João deixou escrito na sua palavra que todos, quando receberem, dá o poder de ser feito filho de Deus. Como filhos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Romanos 12, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glória a Deus. Podemos assentar. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Veio essa palavra ao meu coração Grande Deus. para poder mencionar que nessa noite não sabia que ia ser me dado a oportunidade de transmitir a palavra. Glória a Deus. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus tem uma palavra para nós dentro da Bíblia Sagrada e irá direcionar Isso que eu tô falando. as nossas vidas para continuarmos servindo a Deus e glorificando o nome dele. A palavra de Deus diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, ou pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Glória a Jesus. Não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glória! É interessante essa palavra do Senhor, né, que o apóstolo Paulo ele escreve. É interessante que Paulo, ele escrevendo essa palavra, ele nos faz lembrar de algumas passagens da Bíblia Sagrada. Nos faz retroceder lá atrás, quando tinha o tabernáculo e Deus ele recebia sacrifícios em adoração a Ele. Pecados, para ser justificados, eram feitos sacrifícios de animais ou algum outro tipo de coisas. Era entregue a Deus sacrifício de algo para justificar aquele hábito, aquele pecado, um agradecimento a Deus, né? Queria agradecer a Deus, sacrificava várias coisas, vários animais. Davi sacrificou muito. E falando de sacrifício, é interessante que já pelo nome percebemos que é algo que é morto. Sacrificou, matou, morou, entregou algo de peso, algo que lhe faz falta a Deus. E antigamente matava o animal e sacrificava. O sacerdote fazia isso, um sacerdote fazia a sua obrigação e entregava a Deus. E a importância tão grande do sacrifício que
tinha sacrifício que só o sumo sacerdote fazia lá dentro do Santo dos Santos. E uma vez por ano todo o povo ia entregar o seu sacrifício a Deus. E o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava amarrado, porque se Deus não recebesse o sacrifício, ele ficava lá dentro também, morto. Aí puxava pela corda e tirava o sacrifício, tirava o sumo sacerdote dali dentro. Então a importância tão grande era aquele ato de amor. E Deus, nós percebemos que quando Deus chama Abraão, Deus faz promessa a Abraão, Deus diz a Abraão sacrificar o seu filho. É uma prova de amor, de obediência à sua palavra. E Abraão pega o seu filho e leva até o monte, conversando com ele ali durante uma jornada, caminhando. E no momento do sacrifício, Deus fala: não faça isso ao seu filho, não toques nele. E prepare um cordeiro para que seja sacrificado. Então Deus recebia sacrifício, Deus recebia a adoração, Deus recebia o louvor. A Bíblia relata que Deus recebeu como perfume de aroma suave, sacrifício de alguns adoradores. Então Deus se importa com esse ato na vida do ser humano, do homem, o homem e a mulher, do servo dele ir e ofertar a ele, se entregar. Agora Deus diz aqui: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão, né? O amor tão grande de Cristo, aquele ato de se compadecer do seu próximo, daquele que viviam debaixo do pecado, que vivia sendo oprimido pelo adversário, pelo nosso inimigo, por aquele que a Bíblia relata os deuses deste século, ou então os dominadores deste mundo. Então aquele que tem autoridade nesse mundo para fazer praticamente o que quer com aqueles que não servem a Deus, porque com os que servem a Deus, Deus ainda os guarda e o protege deles, permite algumas coisas acontecerem, mas debaixo da autoridade de Deus. E Deus, assim, permitindo essas coisas, Ele diz para nós o quê? De voluntariamente ser a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós estamos vivendo assim um período muito difícil, problemático. Hoje eu tive que passar pela Paulista. O que era vergonhoso hoje já não é mais vergonhoso. O que era pecado grave parece que já não é mais. Atitudes que a gente observava e via sendo escondidas, hoje estão claras. Problemas para todos os lados acontecendo, dificuldades, adversidades. O adversário escancarou o seu jeito de agir, o seu jeito de trabalhar e destruir. Quando a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30, está escrito: ladrão vem para roubar e saciar a sua sede. Então a sede dele é enorme. Quer destruir, roubar de um, do outro, vai roubando e nunca sacia essa sede dele, essa fome dele de tirar, de usufruir de maneira ilegal aquilo que não é dele, que é do outro. E tem tirado, dominado. E ele tem autoridade para fazer isso. Um dia ele chegou diante de Jesus. Jesus estava ali, depois de 40 dias, ele estava sendo tentado no deserto. O inimigo falou para ele assim: olha, se prostrado me adorares, tudo isso, toda essa riqueza do mundo, eu lhe darei, porque a mim foi entregue. E Jesus não falou assim: não, você não tem nada. Às vezes ouvimos falar que o inimigo ele não tem nada, o adversário não tem nada. Ele tem sim, ele tem autoridade. Ele recebeu as riquezas deste mundo. Por quê? Porque quando o homem pecou, deu a brecha para ele usufruir, tomar tudo, tomar o direito do que Deus tinha dado ao homem, o que Deus deu ao homem. Deus, quando fez o homem, ele falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo ser que rasteja, sobre o gado, sobre todos os animais e sobre a terra. Na terra está as riquezas. Sabemos que o diamante vem da terra, o ouro vem da terra, o petróleo vem da terra e muitas outras coisas preciosas vêm da terra. Tanto que terra é tão caro, nem todos têm o seu como diz assim, sua terrinha, seu lugarzinho de estar. Por quê? Porque é caro. E Deus tinha dado ao homem tudo isso. Domine ele, governe, tire dele os seus bens. Não quer dizer, a riqueza do mundo estava nas mãos do homem. Pecou, perdeu esse direito.
O adversário usufruiu glória disso a e tem Deus. dominado. E falando eu que passava no certo lugar, antigamente, a gente via assim, eu jovem, né, antes de ir para a igreja, a gente tinha aqui um negócio de capoeira, eu nunca consegui, tá muito ruim. Mas meus primos, irmãos, alguns participavam dessas coisas e a gente sempre estava para cá e para lá e via na rua roda de capoeira. Hoje nós chegamos ali passando pela Paulista, minha esposa falou assim, será que é uma roda de capoeira? Eu falei, não é não. Tinha uma bandeira lá com um nome meio estranho e era Candomblé no meio do maior centro financeiro do país. É o maior de todos os estados que tem a Paulista, é o lugar que tem mais poder aquisitivo. As maiores empresas estão ali no centro de São Paulo e ali eles fazendo ao ar livre trabalhos, cantando, manifestando demônios no meio da rua, sem ninguém ter vergonha, pessoas andando para lá e para cá. Nós passamos por um caminho e as pessoas pararam no carro e subindo aquele monte de gente trajado da forma que eles agem. Passa em alguns lugares por aí, os centros estão com as filas enormes para entrar. O inimigo ele escancarou a maneira de ser. E o que Paulo ele vem nos dizer aqui? Diz o que é a vontade de Deus para nós. Deus falando, olha, eu rogo-os, pois irmãos. Paulo cheio do Espírito Santo dizendo, rogo-os, pois irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A vontade de Deus é que tenha nós vivos, sendo sacrificado a eles. Como assim? Dando a nossa vida por completo para Ele. Porque os dias são maus, Jesus está voltando. Ele está às portas para buscar a sua igreja. E com isso, o nosso adversário ele tem lutado contra a igreja de Cristo. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus ele triunfa sobre o nosso adversário. Quer dizer, ele venceu o nosso adversário. Ele expôs na cruz do Calvário, ele pagou um preço que ele tinha, dominando sobre nós, pagou um preço, aí ele pegou aquela promissória que tinha, rasgou e cravou na cruz do Calvário, e diz assim, eles são livres, nos deu o direito de ser livre, e venceu o adversário. O nosso adversário, ele é derrotado, só que ele é astuto. Nosso adversário, ele perdeu, Cristo venceu, ele é derrotado, só que ele não quer desistir. Meu Deus! E o que nós precisamos fazer? Lutar contra ele? Não, lutar contra nós mesmos, contra a nossa própria vontade, contra o nosso ego, contra o nosso eu, contra o que tem dentro de nós que quer sair e dominar aquilo que Deus quer que seja para ele um sacrifício vivo. Glória a Jesus! A gente começa a ler, começa a observar que o nosso problema não é o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, ou da frente, ou de trás, não é o nosso inimigo falado aí todos os dias que tem dominado esse mundo, não, somos nós. Porque se nós nos colocarmos como um sacrifício vivo, nós dar a nossa vida a Deus e deixar a Ele dominar, buscar a Deus completamente e corretamente, Deus vai direcionar as nossas vidas, e a Bíblia diz que o que é de Deus, o diabo não toca. Glória a Jesus! E Paulo faz esse convite, como um dia Deus chama ali Saul, que saiu para atrás das jumentas do seu pai, foi extraviada, perdeu e ele saiu a procurar. Aí o povo fala assim, olha Samuel, eu não quero mais que você governe sobre nós, queremos ser como as outras nações, faça-nos um rei. E aí Deus fala assim, faz o que eles querem. Está indo aí o filho de Quis, Saul, pega esse homem e unge ele rei, e ele governará o povo. Samuel vai fazer esse ato, unge ele, coloca ele como rei de Israel. Então ele era para ser o que? Um homem escolhido por Deus e vitorioso, vencedor até o momento da obediência. Só que diz a Bíblia que Saul, ele está aguardando Samuel chegar, e antes de Samuel chegar, ele achou que estava demorando muito e vai e sacrifica no lugar de Samuel. Meu Deus! Ele colocou a mão no lugar que não era para ele colocar, porque o ego dele, sabe, o eu falou, eu sou o rei, eu domino, eu posso fazer o que eu quero. E não é assim. O que ele poderia fazer? Profetizar, porque ele foi encontrado no meio dos profetas profetizando. Deus deu essa permissão, reinar, seu governo ali, que mandasse em todo Israel. E
tinha direito agora a ser sacerdote, Deus não deu esse direito a ele, era Samuel sacerdote. E a Bíblia diz que quando Samuel chega e percebe aquele ato, por que fez isso? Assim Deus também cortou o seu reinado, rasgou. E ele perdeu o reinado, por quê? Porque o ego deles quis ser maior do que o que Deus tinha colocado para ele fazer. Então a nossa luta é contra nosso ego mesmo. Aleluia! Maldito o homem, Jeremias 17:7. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal e aparta o seu caminho do Senhor. Então existe essa maldição quando confiamos na nossa carne. Eu sou superior, eu sou melhor. Nós estamos ultrapassando o que é legal diante de Deus, porque Jesus, sendo o maior, falou: eu sou o menor diante de vós, eu vos sirvo, eu lavo os seus pés, eu dou a minha vida em seu lugar. Glória a Jesus! E essa foi a atitude de Saul, e perdeu o direito de reinar e herdar o céu. Por quê? Porque o ego, o eu, e às vezes é coisa tão pequena, irmão. Ele ainda era um rei, todo Israel o respeitava, às vezes nós não temos nem condição, e queremos ser melhor do que alguém, alguma coisa, jamais somos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos melhor do que o nosso adversário, porque o nosso adversário ele já foi julgado e condenado, para ele não tem mais solução. Para ele, a palavra que está escrita aqui, que eu falei nessa noite, ele diz que eu rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, já não serve mais, porque ele já foi desagradável, e também porque deixou o ego dele querer fazer ser maior do que Deus, perdeu o direito de adorar a Deus, e Deus entrega nas nossas mãos, pecadores, falhos, o direito de adorar aquele que é, aquele que pode, aquele que faz, o único que é digno de toda honra, toda glória, de toda adoração, de todo louvor. Ele se importa conosco ao ponto de nos convidar, nos dar o direito de fazer o que o nosso adversário queria fazer. Eu andando errante, aí um dia Deus fala assim: não faz isso porque eu tenho uma obra na sua vida, eu tive que mudar de atitude. O amor dele nos alcança. Quantas vezes também tem falado com você: não faça isso, eu te amo e eu vou resolver essa causa. Não faz isso, eu te amo, eu vou mudar a tua história. Não faz isso, eu te amo, eu vou resgatar a tua família. Não faz isso, eu te amo e eu quero te salvar. Aleluia! 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 Então rogar é pedir com instância, sabe? É suplicar, eu rogo a ti, eu imploro a você, não age dessa forma, não faz isso, não faz aquilo, pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor de Cristo. Aleluia! Glória! Aleluia! E se a gente observar a Bíblia, quantos exemplos dá de homens que eram para ser, sabe, notório por toda a caminhada da sua vida, e tem falhas, tem problemas. A Bíblia relata uma história de um homem chamado Eliaquim. Eliaquim era chaveiro do palácio do rei Ezequias. Eliaquim tinha o direito, era mordomo-mor, ele falava e o povo tinha que aceitar, ele levava recado do rei. Um dia Senaqueribe pegou, tentou falar contra o povo de Israel, aí quem foi lá falar as palavras do rei, ele aqui não me honrava. Só que era um estrangeiro ali no meio do povo. Deus deu oportunidade para ele fazer aquilo. Aí quando ele percebe que ele já tinha autoridade, o que ele faz? Eu vou fazer para mim uma cova lá no meio das pedras, para o meu nome ser notório lá em cima. Quem passar vai ver que ali estava o chaveiro do rei. Deus mesmo falou assim: como um rolo ou como uma bola, eu vou derrubar ele, vou esmagar ele, e o reinado dele, o direito dele governar, eu passarei a outro. Deus não se agrada de egoístas. Deus não se agrada que o ego da gente seja superior a qualquer coisa. A Bíblia nos ensina a todo tempo ser menor. O menor aqui será o maior do reino do céu. Quem for menor, criança, como essa criancinha aqui, será o maior lá. Então quando ele pede que sejamos sacrifício vivo, é que a
Observe só. Falei que eu saía daqui, ia para a Vila Prudente, voltava, ia de novo e voltava à tarde. A gente acorda às 7h30, saía aqui 10 para as 8, 7 horas, 10 para as 8, saía, chegava lá, preparava a aula da escola dominical, aí dava as aulas, aí preparava algumas coisas, algumas vezes tinha que sair com os adolescentes, levar em algum lugar um ou outro, é uma comunidade muito difícil. O irmão Chaves foi comigo lá orar numa casa lá que tinha uma senhora problemática. Graças a Deus, Chaves aceitou a Cristo, está firme na igreja, foi curada, estava com problema na coluna e está lá na igreja servindo a Deus. E a gente ia de manhã, aí ficava lá, às vezes tinha que dar uma saída com os adolescentes, aí levava no parque de Ibiranga, que era lá perto, para eles se distrair, fazia uma gincana lá no parque, distraía um pouco, fazia algum evento, alguma coisa assim. Aí voltava para casa, às vezes de lá, deixava eles, corria aqui, pegava, aí às 4 horas tinha que estar lá de novo para o ensaio. Eu com o filhinho no braço, porque minha esposa participava dos ensaios, das coisas, e eu ficava com o filhinho, às vezes dormindo. A criança até para eles era sacrificante, aí ia, voltava. Será que era a minha vontade? Ir domingo, costumava trabalhar a semana inteira, às vezes eu estava trabalhando em Minas, então ficava a semana toda lá no domingo. Eu não tinha nem um domingo com a minha família praticamente. Então será que era a minha vontade? Mas eu tinha que sacrificar o meu eu para fazer essa vontade de Deus, porque é a vontade de Deus. E nós nos entregamos a Ele como sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de morto, e sim de vivo. É por isso que Deus não permitiu que você viesse ser sacrificado, entregue ou de certa forma para Ele, não. Ele quer que você convive, se entregar, Senhor, pela minha própria vontade. Eu me entrego a Ti para louvor da Sua obra, para a vontade Sua. Eu me entrego a Ti para fazer aquilo que Isaías disse, sabe? Olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí quando Deus fala da vida, Ele fala, eu sou falho e pecador. Não posso, aí Deus fala assim mesmo, falho e pecador, com a brasa, eu purifico a sua boca, você vai poder falar a minha palavra. É reconhecer que sem Deus não somos nada. Mesmo assim. É reconhecer que sem Deus não vamos chegar em lugar nenhum. Oh, glória! Eu estava conversando esses dias com um jovem, a gente estava levando ali, ele estava meio problemático, passando por umas crises aí, querendo até tirar sua vida. A gente conversando, lutando ali pela vida dele, conversando, alertando, e ele, eu não quero saber de Deus, isso e aquilo. A gente com paciência conversando, ao ponto de Deus ir tratando a vida dele. Ele fala, Deus não fala comigo, só fala o que eu faço, só faz eu passar vergonha, porque às vezes ele fala assim, eu tento tirar a minha vida e não consigo, eu tento fugir e não consigo. E tudo que ele fazia à noite, de manhã, no outro dia no culto, a gente sabia, porque Deus mostrava. Meu Deus! E ele falou sobre vergonha, só que Deus foi tratando, aí em um dos cultos nós percebemos ele prestando atenção, e numa hora que a ministrante ali falou uma palavra assim, engraçada, ele deu risada, então Deus começou a trabalhar. Fazia 3, 4 meses que a gente não via um sorriso, não via um semblante alegre naquele rosto, poderia fazer qualquer coisa, só não vai dar certo. Só que Deus estava trabalhando quando nós nos colocamos para fazer a vontade de Deus, acreditamos no Deus que nós servimos, pode tentar o inimigo como quiser, ele não pode contra aquele da quem nós colocamos diante da presença de Deus, porque Deus, Ele é fiel e é poderoso, a sua oração tem poder, o seu sacrifício não é em vão. Glória! Aleluia! Eu tenho um dizer para mim mesmo, sabe? Eu penso isso, roda, o que você faz para Deus não é em vão. Posso tirar uma poeira, não é em vão. Deus, Ele está vendo, e Deus, Ele quer honrar a sua palavra. E a palavra de Deus está no livro de Atos, capítulo 20, 35b, diz assim, bem mais aventurado é dar do que receber. E eu comecei, Mônica, por que essa palavra, né? E eu percebi uma coisa, só dá quem tem alguma coisa. Glória a Deus. E quantas vezes nós queremos receber, é melhor dar algo, é melhor entregar, porque só entrega quem tem. Então peça a Deus me dá o direito de dar o meu melhor, de contribuir da melhor maneira, de fazer o melhor, porque Deus vai te dar condição de ter, e quem tem vai dar aquilo que tem, alegre, porque sabe que quando você vai contribuir, Deus está te dando para você contribuir, porque se Deus não nos conceder nada, não temos nada para contribuir. Glória!
Aleluia. E Deus começou a falar hoje em dia. A fisionomia é diferente. Sabe, aquele jovem está diferente, está fazendo projetos, vai abrir sua empresa. Deus falou com ele, agora está diferente. Você trabalhou. Esse emprego é uma porta. Até o que ele fez, Deus falou, você trabalhou. E esse serviço é uma porta. O que eu vou fazer porque eu tenho te dado o dom da prosperidade. Aquele jovem está feliz, sabe o que ele fez? No outro culto levou um jovem com problema para a igreja. Há 4 meses atrás tentando tirar a vida, tentando se sacrificar. Eu quero dizer uma coisa, Hebreus diz assim, 13:8 diz que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O mundo, ele quer mostrar que Deus está diferente, que Deus não faz mais nada, que Deus não age. É mentira do adversário. Jeremias, ele relata lá no livro dele mesmo, capítulo 7, versículo 8, em que vós confiais em palavras falsas, para que nada vos servis. Às vezes confiamos em palavras de homens e não queremos confiar na palavra de Deus. Mas o homem falha, mas a palavra de Deus, ela não volta atrás, ela prevalece, ela se cumpre. Aleluia. Aleluia. É por isso que Paulo faz esse convite. Olha, eu rogo a ti, pelo amor de Deus, que apresentai o vosso corpo. Pega o seu corpo e fala assim: Senhor, não importa como ele está, ele é seu, usa da forma que o Senhor quer, cura, age, trabalha nele, muda o que o Senhor quer mudar, mas use na sua obra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí é interessante, que mais que é? Meu Deus. É interessante que Paulo, ele falando essa palavra, aí ele diz assim: e não vos conformeis com este século. Por quê? Porque está problemático. Está difícil. Se a gente olhar com os nossos olhos naturais, vamos falar que nós somos derrotados, que nós somos perdedores e nada acontece. Mas acontece porque nós não cremos no que vimos. Nós cremos no que a palavra de Deus fala. E essa é a palavra de Deus, fala que não há impossível para Deus, não tem coisa impossível para Ele, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu não sei o que você está esperando. Quero dizer uma coisa, eu não sei em que área da sua vida você está esperando algo acontecer. Eu acredito que Deus já até tem falado com você que vai fazer. Só que diante dos seus olhos parece estar impossível. Está impossível. Meu Deus. Só que lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, está escrito: porque Deus, para Deus, não há nada ou não tem impossível. Para Abraão foi falado assim, porque há alguma coisa demasiadamente difícil ou impossível para mim? Não tem. Não tem. E o que a gente precisa fazer é se entregar a Ele. Ele quer você como você está. Como você está, e vai dar fruto. Eu estou que nem Sara, estéril, não produz mais nada. Deus é poderoso e faz o que não produz produzir. Aleluia. Não é qualquer coisa, não, é coisa boa, é para dar continuidade, é para ir adiante. Glória a Deus. Não tem como o seu jeito, não fala: Senhor, se o Senhor prometeu, cumpre. Mas pastor Robson, Deus nunca me prometeu nada. Eu vou dizer que Ele prometeu sim, vou te dizer onde está escrita a promessa dele. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: não afaste da sua boca a lei deste livro, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Olha a promessa, então será próspero o teu caminho, e onde quer que andares será bem sucedido. É promessa de Deus para a nossa vida, dentro da palavra. Aleluia. Ele não deixa de cumprir a sua palavra. Mas o vento está soprando, mas Ele cumpre diante do vento soprando. O mar está na frente, se for preciso o mar vai se abrir, mas Ele cumpre a promessa. Se Ele falou que iria te tirar dessa situação, Ele é poderoso para tirar. Aleluia. Aleluia. Que apresentar
apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, glória! Ele ainda quer que você experimente o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Eu não sei o que você almeja para a tua vida, o que Deus tem é maior do que o que você quer. Eu não sei por o que você luta, mas o que Deus tem preparado é maior do que esse objetivo que você quer chegar. Quero orar por você, essa jovem no culto depois. Glória a Deus. Entendeu? Deus, Ele tem a forma de dar para nós o melhor, Ele tem o melhor para nós. Do que o que nós precisamos. Ele sabe, a Bíblia diz isso, que os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, para avisar-nos de que desejais. E Ele tem o melhor. E Ele tem para nós aquilo que desejamos e dá melhor momento. O que Deus quer? A Bíblia diz em Salmo 37:4, diz assim: deleita-te no Senhor. Quem entrega-se a Ele como um sacrifício vivo tem o prazer de se deleitar, de se alegrar, porque quem se entrega a Deus, Deus age na sua vida, Deus trabalha, Deus opera, Deus faz. Charles falou aqui do nosso irmão, vou encerrar. Nosso irmão Genivaldo trabalhou os últimos 15 dias da vida dele comigo. Trabalhamos ali em Santo Amaro, foi uma semana muito alegre, brincamos, ele fazia a gente dar muita risada. No domingo, eu estava dirigindo uma igreja aqui embaixo, na Molevade, e o Gênio chegou lá doente. Aí eu perguntei para ele: você quer aceitar, reconciliar com Cristo novamente? Ele falou: eu quero. Fizemos a oração ali, ele reconciliou. E a gente tinha um grupo de varões naquele dia, o pastor Cláudio lembra disso. A gente fazia parte do mesmo grupo, aí chamamos ali o grupo de varões para louvar, e ele ficou olhando, e eu falei assim: vem aqui louvar a Deus com a gente. Aí um dos irmãos que fazia parte do grupo falou assim: ele não pode, ele está se reconciliando agora, e a gente busca. Eu falei assim: não se preocupe, se tiver algum problema ou pecado que caia sobre mim, o peso do pecado que está sobre a vida dele, eu me responsabilizo, me coloco diante de Deus para essa situação, vem louvar com a gente. E louvamos, foi uma bênção. E antes do culto eu tinha encontrado ele domingo na feira, eu, ele e o meu tio Carlinhos. E conversamos, e o meu tio falou assim: olha, você tem que ser como ele. Ele falou com o Genivaldo. E o Genivaldo me abraçou e falou: eu amo meu irmão. E me deu um beijo assim na cabeça, ele era mais alto que eu, como todos de casa. E à noite ele foi para o culto, reconciliou, nós louvamos. Aí depois aconteceu esse acidente aqui.